despertamento, Senhor, o conhecimento espiritual. Em nome do Senhor Jesus, pedimos que o Senhor possa, Pai, estar aqui conosco, assim como com os alunos, com os outros alunos das outras matérias, com os outros professores, Senhor, a tua bênção, Pai, para que esse tempo de estudo seja muito útil e lá na frente venha, Senhor, os frutos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, muito boa noite, sejam bem-vindas. Né? Por enquanto só tem vocês, as mulheres, hoje? Os alunos homens não apareceram ainda? Não tem nenhum homem aí? Eita, nós, hein? Tá tudo com frio? As mulheres tudo valente? Eita, então tá bom. Minhas queridas, é o seguinte, hoje nós vamos vou conversar o seguinte, vamos recapitular um pouquinho, bem rapidinho, o que a gente viu na semana passada. Nós vimos na semana passada, na semana passada, a história de Jacó. Aquele tempo que ele passou com o seu amado sogro, né? Você sabe que ele foi um cara muito gente boa com Jacó, né? O Jacó foi enganado, que amava uma, casou com outra, e foi tendo aquela filharada toda, certo? Então nós vemos isso aí, nós vemos que ele amava mais a Raquel, ela demorou para ter filho, aí depois ela teve aquelas ideias maravilhosas lá, né? De dar as servas lá, da onde a gente começou a falar, aqui está começando o que nós chamamos, o que conhecemos na Bíblia, das 12 tribos, né? Muito bem, nós vimos isso aí. Vimos aquele caso triste da Diná lá, né? Que o rapaz fez o que não devia, depois ia para casar, e no final os irmãos dela falaram e matou todo mundo, né? E as descendências, tá certo? Então a gente viu, deu bem rápido mesmo, tá certo? Porque agora, no capítulo 37, então a nossa aula hoje, por gentileza, você pode abrir a sua Bíblia aí no capítulo 37, nós vamos ver agora um dos personagens da Bíblia que muito tem a ver com a vida de Cristo. Sim, José. Então, são nós vamos rascunhar aqui, vamos dizer assim, vamos arranhar um pouco aqui esses nossos estudos, para a gente poder estar mais, né, entender um pouco mais, conhecer, tirar as pérolas espirituais desses capítulos maravilhosos aqui. Mas antes de tudo, antes de começar a ler sobre a vida de José, eu quero destacar um versículo que encaixa muito com a vida de José, no livro de Romanos. Então, vou fazer o seguinte: a aula de hoje, por gentileza, vocês anotem os tópicos, os subtópicos, aquilo que te chamar a atenção, porque isso depois vai te ajudar, tá bom? Depois você vai te ajudar a fazer seus trabalhos, tá bom? Que vai ter trabalho, sim, vai ter tarefa aqui mais para frente, a gente vai comentar sobre isso. Então, vamos lá. Romanos capítulo 8 e no verso 28, Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tá aí na tela, tá certo? Sabemos que todas as coisas contribuem, colaboram, né? Juntamente. Então, todas as coisas nós sabemos. As coisas boas, coisas más, as coisas boas, beleza, né? As coisas boas a gente aceita de pronto. Mas as coisas más, aquilo que nos prejudicam, né? Então, o que ela que contribui, né? Faz alguma coisa para ficarmos mais refinados, para ficarmos mais quebrantados, para sermos mais parecidos com Cristo, para sermos mais sensíveis, né? Para a gente saber, né? Viver, né? Sem se contaminar, para a gente entender a dor do outro e por aí vai, tá certo? Então, esse versículo, ele tem a ver com o que nós vamos começar a estudar aqui, voltando agora lá em Gênesis capítulo 37. Então, Gênesis capítulo 37, aqui, né, vai começar então a história desse nosso personagem, tá certo? Nós vimos Abraão, né, vimos Isaac, vimos Jacó, os três patriarcas, tá certo? Temos comentado, apresentado um pouco da vida deles, tirado lições, certo? E esse daqui, o José, ele é um patriarca, né, nos estudos, tá certo? Ele é considerado sim um patriarca, né? Por quê? Porque os dois filhos dele, depois nós vamos ver essa história, né? Que entra na linhagem das tribos, tá bom? Então, capítulo 37. Nós temos um capítulo aqui onde
aparece esse camarada, tá certo? Esse rapaz, muito jovem aqui, vamos dizer assim, um dos mais novos aqui de todos, né? Porque o mais novo é o Benjamin, o irmão dele, tá? E que ele tinha algo especial, vamos dizer, com seu pai, um favoritismo, que não é certo, certo? Não é certo, mas tinha. Por quê? Porque era filho da mulher que ele amava, né? Então, tá bom. Gênesis capítulo 37, no verso 1, diz: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então, essa é a história de Jacó. Então, como que esse versículo é como que estava praticamente encerrando a narrativa de Jacó. Aqui na nossa Bíblia, ela está separada, esse versículo, do versículo 43 do capítulo 36. É como se fosse ainda o final do capítulo 36. Beleza? Então, essa é a história de Jacó. Ponto. Então, não, aqui já foi para trás, não vai contar de Jacó agora. Desse ponto para frente é a história de José, porque começa tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, então ele era um cara trabalhador, ele estava ali, né? Mas ele não ia com os outros irmãos mais velhos, porque Jacó tinha um cuidado um pouco a mais com ele não tinha idade tanta para ir, para ficar junto com aqueles outros irmãos, tá certo? Mas no verso 3, Israel, no caso é Jacó, né? Amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e deu a ele um presente especial, uma túnica. E a túnica, interessante de falar bem rapidinho, a túnica, da forma que ele fez, naquilo que, como foi presenteado, significava que ali ele era um alguém especial, porque essa túnica, né, não foi dada a nenhuma outra, a nenhum outro filho, tá certo? Então, quando era dado a esse filho, é como que aquele era o especial. E isso já, né, já não era. Já os outros irmãos falaram, mas por que, que é ele especial? Porque ele é especial, né? Então ficou um pouquinho assim. E tem essa túnica, também ela simbolizava que ele é como que fosse um príncipe, né? Como se ele fosse mesmo diferente dos outros, né? Que tinha um amor maior, como nós vimos aqui. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava, né? Mais do que a todos os outros, odiaram-no, né? E já não lhe podiam falar pacificamente. Então, eles não tinham uma boa comunhão ali com ele, ou tratavam com rispidez, ou de desfazendo dele, né? Então, essa amizade desses irmãos com ele já não era boa, tá certo? Porque tinham ciúmes dele por ele porque ser o mais amado e ele porque ganhou esse presente. Só ele que ganhou o presente. Então os irmãos eram muito carnais, muito ciúmes aí, né? Tá bom. Beleza. Tá? É, no verso 2 tem algo aqui interessante. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, eles não iam, ele não participava de cuidar dos animais longe, ficava por perto. Então, o que ele viu ali, ó, trazia más notícias a seu pai, né? Más notícia de quem? De seus irmãos. Então, aqui não está especificado. Porém, né, nós podemos entender que alguma coisa ruim, desagradável, de prejuízo, ou que não se podia fazer, os irmãos estavam praticando. E o que, que ele fez? Ele viu aquilo, né? Ele viu aquilo e relatou para o pai. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, que ele não pactuou, né? Ele não pactuou com os irmãos. Também isso, né? Também isso era um motivo, né? Para os irmãos ainda mais terem, não terem boa comunhão com ele. Porque ele, entre aspas, se fosse hoje no mundo e na carnalidade, ele era um cagueta, né? Ele não pactuava com as coisas, né? Da, 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 das coisas erradas. Mas eu quero destacar o seguinte: na carta de Paulo aos Efésios, que serve para nós sobre esse assunto, é bom ser apresentado esse versículo nesse estudo, Efésios capítulo 5, né? Efésios capítulo 5 e verso 11. Diz assim: E não sejais
cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, a conduta dele aqui nessa idade já era uma conduta boa, né? Ele, além de ele ver, ele não participou e ainda não foi passivo aquilo, né? Ele com seu pai, ele falou, pai, ó, estão fazendo assim, assim, assim. Vamos lembrar, o cara era rico, ok? Muito gado, muita ovelha, muito camelo e a liberdade daqueles filhos, longe do pai, né? Tudo tinha valor, né? E no mundo a gente não está escrito lá o que, que eles faziam, né? Nós podemos supor, né? Ou o dinheiro do pai, ou comprar coisas, ou gastar o dinheiro, ou fazer churrasco, ou balada ali dos animais ali, fazer festança ali, fazer o que não devia, né? Ou não fazer o que deveria cuidar direitinho dos animais e tal, né? Então não pactuou com isso. E 1 Timóteo também, tá? 1 Timóteo, capítulo 5, vamos lá. Depois eu vou voltar em Gênesis, tá? Nós vamos voltar em Gênesis. 1 Timóteo, capítulo 5, e verso 22, eu estou querendo destacar isso aqui, porque é importante para nós, como cristãos, também como filhos de Deus, e também como futuros líderes, né? A gente já ter essa base, ter disso já bem atento, né? Para que depois o inimigo não venha querer nos colocar em, em coisa ruim. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 5, verso 22. A ninguém impõe precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outros. Conserva-te a ti mesmo puro. Então você vê por aí, né, que esse comportamento dele não participar e dele não posso contar para o pai porque eu vou entregar aos meus irmãos. Não, ele não pactuava e ele relatava assim. Então ele tinha um respeito ao pai, né? Ele tinha mais um respeito ao pai, né? Ele não se importou se ele ia ficar com uma má reputação, vamos falar assim, né, entre os irmãos, né? Ficar ali como cagueta, ele não se importou com isso, ele se importou de que o pai era preciso saber aquilo era do pai dele, né? Então, tudo bem, a gente tem isso daqui. Eu diário não mais ainda. Aí, né, ele teve um sonho. Ele teve um sonho e esse sonho era que todos tinham um feixe e o dele ficava maior e o feixe dos outros se dobravam. Aí logo de cara eles já falaram, está querendo dizer que você vai reinar sobre nós? Está querendo dizer que a gente vai ter que se dobrar a você? O que você pensa que você é? Aí ficou por isso. Aí ele teve outro sonho. Aí a lua, a estrela, né? Aí simbolizando mãe, pai, os irmãos, aí ficou muito mais ruim mesmo o lado dele, tá certo? Esses sonhos, na verdade, era uma maneira de Deus tanto mostrar para ele quanto para os demais que algo futuro, algo muito importante, depois nós vamos estudar, estava profetizado para acontecer na vida dele, né? E isso, naquele tempo, vamos deixar bem claro, não tinha uma página da Bíblia ainda, né? Então eles eram a Bíblia, né? Então Deus, ele usava assim, né? Em Hebreus fala que ele usava de várias maneiras, usou então no caso aqui, né? Sonho, com Moisés usou a sarça, com aquele profeta usou a mula, né? Usou uma mula. Então, Deus tinha, né? Deus tem aí o que ele fala conosco hoje, né? Que é a Bíblia completa, né? Então, aí então eles não, a partir desses relatos aí, eles já não tinham mesmo, né? Não tinham mesmo muita boa comunhão com eles, né? Ele falou assim, ele é sonhador, ele é favorito, ele é príncipe, ele está achando que ele vai governar em cima da gente, então, tá aí, tá certo? Então, ele foi aí, como dizer assim, muito mal visto, vítima de ciúmes, de inveja, né? Não foi entendido, né? Então, isso, algumas palavras e algumas coisas alguns pontos que nós vamos estudar aqui, você vê que encaixa com Cristo, né? Não foi entendido, veio para os seus não receberam, tá certo? Não foi glorificado, né? Cristo não foi reconhecido, né? Então, no verso 12, e como foram os seus irmãos apacentar, cuidar, levar, né, ao campo, né? Cuidar dos animais, né, certo? Perguntou Israel a José: Não apacenta os teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei, né? Eis-me aqui, prontidão. Disse-lhe: Vai agora e vê, né, se estão bem os teus irmãos e o rebanho, e me traz notícia, né? E ele foi
encontrou um homem, falou, eles não saíram daqui, foram para mais ainda, né? Foram para mais longe. Aí, no verso 18, de longe ouviram, os irmãos ouviram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Então, ali, longe do pai, longe da família, longe de tudo que pudesse, né? E o lugar que eles estavam era muito longe. Aqui é algo de 40 a 80 quilômetros, dependendo alguns estudos, né? É, vamos supor 40 quilômetros, que é o menor, né? Mas alguns chegam a falar que estava a 80 quilômetros da casa, né? 40 quilômetros já era suficiente para ser um lugar desconhecido para ele, para o pai, para não saber, ninguém estava lá, né? Ó, vamos matá-lo. Tiveram uma ideia maravilhosa, vamos matá-lo, né? E diziam, vem, lá vem o sonhador, vinde, pois vamos agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas, e diremos, um animal selvagem o comeu. Olha o que eles iam aprontar, né? Olha que interessante, o final do verso 20. E vejamos, ou veremos, como está a tradução, em que se dará, ou que será, o que se darão os sonhos, né? Eles não entendiam mesmo, porque, vamos ver se, né? Mas tem um detalhezinho, né? O Rubem, ouvindo isto, livrou das mãos dele. Não, não tiremos a vida, né? Então tá bom. Só que aí há um intervalo aqui que provavelmente esse Rubem não está depois, né? Não está aí no relato nesse momento, né? Também eles disseram: não derramei sangue, lançai na cisterna, né? Que está no deserto, porque ele tinha a intenção de devolver para o pai dele, né? Mas logo que chegou José a seus irmãos, conspiraram, né? Despiram da túnica, quer dizer, logo a primeira coisa que eles tiraram foi a túnica. Então aquilo era um objeto de raiva tão grande, um objeto de ciúmes tão grande que a primeira coisa que tiraram foi a túnica dele, né? Foi a túnica. Os, os inspetores e os técnicos e os investigadores de polícia, quando eles vão se deparar com um corpo que levou perfurações de tiro, né? E quando os tiros são na face, na face, eles falam que quando é na face, provavelmente é vítima de algo muito ciumento, porque quando é para um assassino, um assassinato, é cabeça, peito, barriga, né, coração, mas quando os tiros se concentram na face, aquilo, os investigadores tomam a linha que aquilo pode ser traição, muita inveja, muito ciúmes. E no caso aqui, né, é, foi a túnica, né? Muita inveja, muitos ciúmes, tá? Tiraram a túnica e lançaram na cisterna. A cisterna é aquele buraco, a gente chama de poço aqui, né? Mas a cisterna é muito funda, né? Uma cisterna daquela, no mínimo, tem uns 7 metros, né? Para realmente encontrar água, certo? Tem cisternas lá que a gente já viu em alguns vídeos, mais de 10 metros, né, de profundidade, tá certo? E ele foi lançado, né, lançado, né? Eu caí de 3 metros, eu quebrei a, a, a L2, né? Aqui ele foi lançado, aqui não aconteceu nada, não quebrou nada com ele, né? Tá certo? Então, você vê por aí, né, que eles queriam mesmo, né, acabar com ele, né? Aí, no verso 25, sentando para comer pão, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse o normal da vida deles, né? A frieza dos camaradinhos, né? O irmão, o próprio sangue, será que ele chorou? Será que ele clamou? Será que ele pediu? Né? Será que ele chorou? Será que ele orou? Né? Será que se passou a agonia desse rapaz, né? Ali gritando, ali pedindo ajuda, socorro, falando os nomes deles, né? Mas o que o verso diz que eles sentaram para comer, como se nada tivesse acontecido, como se aquilo fosse coisa mais normal, né? Olharam e viram que viam os parentes próximos, né? Vamos dizer, de segundo e terceiro grau. Agora você vai entender o porquê. Os ismaelitas, descendentes de Ismael, aqueles primos, né? Vamos dizer assim. Vinha de Gileade com seus camelos, trazia aromatas, baus, comerciantes, né? Que iam para o Egito.
Aí a outra ideia. Então disse Judá aos seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão, esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas. Não ponhamos sobre eles a mão, pois é nosso irmão, nossa carne, nosso sangue, né? E os irmãos concordaram. Venderam, camaradinha, e passando os mercadores, né? Aí já troca, na minha tradução, aí tá colocando ismaelita de novo no verso 28. É isso? Coloca o 28 aí, Daniel. Ah, isso. No verso 28, na minha, muda, mas é o mesmo povo, tá? Mas é ismaelita, tá? Os comerciantes, né? Tirando da cisterna e venderam por 20 ciclos de prata. Então, esse também é um ponto em que muitas pessoas estudam e chegam né, a fazer comparativos, né, entre a vida de José e a vida de Jesus, né? Porque ele foi vítima de ciúmes, foi vendido, no caso, né? Jesus foi traído por dinheiro também, tá certo? O Rubem ficou doido da cabeça, o que vai fazer, o que vai acontecer, e aí então eles tiveram a ideia de matar um bichinho, pegar a túnica, molhar no sangue, levar para o pai e falar: olha, o teu filho já era, está aqui, né? Ele reconheceu, né, José, o Jacó, no verso 20, 32, é a túnica de meu filho. Em 33, um bicho teria, né, um bicho selvagem terá comido. E assim fez um luto, né, muito grande, né? Todo mundo tentou consultar. No verso 35 tem um detalhezinho, né, que a gente. No verso 35 tem um detalhezinho, tá? É, é, aqui, isso eu ver se nessa tradução também tem. Ah, olha lá, levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas. Então, ele teve filha, tá ok? É isso que eu queria saber, tá? É isso que eu queria aqui destacar. Então, todos ali no luto, tá bom? Filhos e filhas. Ele não recusou e tal, falou assim, eu vou até a minha sepultura. O 36 termina, né? No meio disso, venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então, ele foi para o Egito, né? Ele foi como o quê, né? E venderam a Potifar. Como que ele foi? Ele foi como que ele foi como um príncipe? Ele foi como um embaixador? Ele foi como uma celebridade? Não. Ele foi como um escravo, certo? Ele chegou lá como um escravo e venderam como se fosse saco de batata, saco de melancia, né? Beleza? Então ele teve é, eles tiveram essa magnífica ideia, aprontar com o irmão dessa maneira. Mentiram para o pai. Olha o que Jacó colheu, né? Ele mentiu para o pai, levou lambada do Labão, né? Aconteceu o que aconteceu, ficou tremendo na base quando encontrou com Esaú. Deus ainda livrou, teve misericórdia. E agora os filhos, né, fazem para ele o que ele fez para o pai dele. José no Egito. Eu quero que Brenda, Oi, por gentileza, lê para mim o Salmo 105. Anote isso, gente. Tá? Salmo, Salmo 100, Salmo 105, verso 17. 17. Isso, 17 e 18. Vamos lá. Tá. Então mandou na frente deles um homem chamado José, que havia sido vendido como escravo. Os seus pés foram presos com correntes e no seu pescoço puseram uma coleira de ferro. Tá aí. Tenta imaginar o que esse menino passou. Tenta imaginar. Sair, foi para obedecer o pai, era só para ir lá e vir, voltar. E foi jogado na cisterna, vendido como escravo, colocaram correntes, né, nos pés, no pescoço. Então você pode imaginar, tenta imaginar aquela viagem na areia, no sol,
atravessando parte do deserto, dormiu bem com aquelas correntes, comeu bem, necessidades, né, íntimas, como ele se sentiu, né? Mas, Senhor, Pai, eu só fui obedecer meu Pai onde que eu estou, né? Então, olha a agonia desse menino, né? Tenta imaginar aí, né? Você já prendeu o dedo no anel, aí ficava tentando e foi roxeando o seu dedo, né? Você já fica querendo, né, tirar logo o negócio, né? Tava pegando, né? Então, tá aí. Esse é o começo de como se apresenta esse personagem para nós, né? Que nós temos muito que aprender com ele. Beleza. Agora, meu querido, tem uma história que acontece em paralelo, que é o capítulo 38. O capítulo 38, eu não vou ficar muito, mas eu preciso apresentar esse capítulo, porque tudo, ele tem tudo a ver com Jesus Cristo. No capítulo 38, nós temos aqui uma história. Judá, o filho de Jacó. Esse Judá, filho de Jacó, então já estava adulto e ele já tinha dois filhos. Tinha mais de dois filhos. Um filho casou com uma mulher. Porém, o que aconteceu? Ele não teve, né? Ele não teve filho. No verso 7. Porém, o primogênito de Judá, né? Vamos lá. Vamos acontecer aqui. Isso. Tá. Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos, o filho de Jacó, e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira, outro povo, não tinha nada a ver com Deus, e ali viu Judá a filha de um cananeu chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu, deu à luz a um filho, e o pai lhe chamou Toda a tornou a conceber e deu à luz a outro filho, Onã. Continuou ainda e deu à luz a outro filho, Selá. Este estava em Quezib quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Então, casou. Tá? Então, neto de Jacó. Fica bem claro. Esse tem algo misterioso no verso 7, tá bom? Porém, o primogênito de Judá, neto de Jacó, Judá, filho de Jacó, era perverso perante o Senhor, né? Pelo que o Senhor o fez morrer. Não fala o que aconteceu. Não fala o que esse rapaz fez. Bom, não fala. Então, também não vou tentar aqui achar pelo em ovo, né? Aí a mulher ficou viúva. E já era costume naquela época de ter a lei entre os povos do Oriente Médio do levirato. Anote aí, tá? Anote aí, tá bom? Que é o seguinte: o homem e a mulher se casam. Se o camarada morre e não tem filho, o irmão dele, o cunhado, vai e faz a vez. Para quê? Para que aquele nome não se apagasse, não se extinguisse, né, da família, né? Então foi o que aconteceu. O cunhado foi lá, né? E ó, não interessou na mulher, né? Ele não é. Ele interessou do seguinte: ele teve relação, né? Só que no momento da coisa acontecer, ele rapava fora. Ele não deixava todo o ato acontecer inteiramente. Então, ele não queria é, ter filho com a mulher, né? Por quê? Porque ele tendo um filho com a mulher, o que era dele também ia para esse filho. Ele não queria dividir a herança com o filho. Ele também, né, não quis, né? Diz assim, no verso 10. Vou com o 9, que era ele possuía a mulher e deixava o sêmen cair na terra. 10. Isso, porém, que fazia era mal perante o Senhor, pelo que também o fez morrer, né? E ela ficou sem marido, sem homem, né? No verso 12, diz que o menino
O outro que sobrou era muito novo, né? Era muito novo, não era homem para tal ainda. Então, o que o sogro prometeu? Falando, olha, quando o mais menino, mais novinho, virar homem, né, ele vai ser entregue para você. Passou-se o tempo, esse virou homem, e nada aconteceu. E ela queria, né, para manter o nome, né, da família, para ter herança, o direito da terra, todo, e também naquela época, naquela região, uma mulher que não tivesse filhos era até considerada maldita, tá? Então ela não queria passar por isso aí, tá certo? Então, o que que ela fez? Ela viu que o sogro não fez, não cumpriu a palavra dele, não deu o filho mais novo. O que que ela fez? Ela se disfarçou de prostituta e foi, né, em algum lugar das colheitas, tá certo? Né? Para se oferecer disfarçada para o sogro, né? Para o sogro. No verso 16, 15, vendo-a ajudar, teve por meretriz, né? Pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: Vem, de, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu: Que me darás para coabitares comigo? Então se entende que ele não tinha dinheiro para pagar ali a mulher na hora, né? O programa foi fiado, não foi assim, tá bom? Então se dirigiu a ela e tal, né? No que você vai? Que você dá uma coisa de garantia aí, né? Falou assim: eu vou te dar um cabrito. Mas como é que você vai me dar o cabrito se você não tem um cabrito aqui, né? Ela falou assim: ela pediu objetos pessoais. Esses objetos pessoais eram até de família. Era algo que era de costume. Não vamos muito nisso, mas no verso 18, né? Verso 18, né? O selo. Então, toda pessoa de família, toda pessoa na família tinha alguma coisa própria da família. O selo, por exemplo, para correspondência, para formar negócios e tal. Né? O teu cordão, o teu cajado, quer dizer, era algo extremamente íntimo, né? Mas ele viu a moça, né? Viu que, né? Tava lá, tava fácil o negócio, né? Pegou, tirou sobre si, né? E foi lá, né? Ela pegou tudo aquilo lá, né? Guardou tudo, né? Voltou para casa, guardou tudo aquilo, passou-se os tempos, os meses e foi dito ao Judá, falou, Judá, ó, tua nora lá tá grávida, tua nora lá tá grávida. Aí falou assim, nós vamos queimar ela, porque ela quebrou a regra da família, né? Quebrou a regra da família. Antes, um pouquinho, ele até foi pagar. Ele até foi, levou um amigo dele lá para pagar o cabrito, mas não encontrou ela, porque eu acho que ela não estava mais lá, né? E mandou alterar, mandou matar. Olha, no verso 24, né? Passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: Tirai-a para fora para que seja queimada. Olha o que ele queria fazer com a moça, né? E tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: Do homem de quem são essas coisas, aqueles objetos, eu concebi, estou grávida dele. E disse mais: Reconhece de quem é este selo, este cordão e esse cajado? Aí ele reconheceu, né? E aconteceu né, ele reconheceu, nasceram filhos, 2 filhos dessa coisa toda, né? Ao nascerem, um pôs a mão fora e a parteira, tomando o show encarnado, era um pouquinho. Ao nascerem, um pôs a mão para fora e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado para dizer: esse é o mais velho, esse é o primeiro. Mas recolheu ele a mão, saiu o outro e ela disse: Como rompeste saída? Eles chamaram Pérez. Esse é o cara que a gente vai fazer o link daqui a pouquinho. Depois lhe saiu o seu irmão, em cuja mão estava o fio encarnado. Eles chamaram Zera. Por que que eu quis? É uma história que não tem a ver com José, praticamente. Não tem mesmo, né? Mas por que que eu quis fazer esse link aqui? Porque é o seguinte, é,
no livro de Ruth, abre comigo aqui, tá? Ruth, para você poder entender por que eu fiz essa parada aqui, para a gente poder entender, tá? Livro de Ruth, a importância dessa leitura e desse capítulo na Bíblia, tá? Ruth, capítulo 4. Rapidamente, vamos pegar já o final da história. Ruth casou com Boaz, tá certo? Então não vou contar a história de Ruth, que não é o caso aqui. Então, a Ruth casou com Boaz, capítulo 4, né? Verso 17. As vizinhas lhe deram o nome dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São essas, pois, a geração de Pérez. Aí onde ele entra lá. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, com quem a Ruth casou, né? Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Então, o que a moça fez lá, né, estava errado. Sim, a maneira com a qual estava errado, para manter o nome. Mas Deus permitiu para que da tribo de Judá saísse quem mesmo? Hum? Só Davi e o rei depois Jesus. Jesus, né? Exatamente, só o rei Jesus. Por isso que eu quis, né? Por isso que eu quis ler esse capítulo 38, tá bom? Voltando lá no capítulo 38, tá certo? Ah, para inteirar, tava querendo, tava esquecendo passando batido aqui, eu olhei e no líder. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 mostra a genealogia de quem? De Davi. Aí vai Aminadab, Salmão, Ramon, no verso 5. Aí foi até que chega em Cristo, tá bom? Então, Mateus capítulo 1 até o verso 17 são os nomes, tá certo? E entra aqui esse do capítulo 38 de Gênesis, tá ok? Então, é importante, quando a gente faz alguns estudos, é importante a gente papirar um pouco, para que você vai conhecendo os detalhezinhos. São esses detalhezinhos, né, que depois lá na frente fazem muita diferença para você entender, né, a liagem, o porquê, o que aconteceu, como foi que aconteceu. Olha, a Bíblia, ela tem os seus heróis, né? Tem os seus heróis, tem os seus grandes, mas ela não esconde. Por isso que a Bíblia é inspirada. O Espírito Santo jamais iria esconder isso da gente, né? Que houve um incesto, né? Ou seja, sexo entre os parentes, né? Ali não teve entre problema de sangue, porque era no caso o sogro, né? Não era parente próximo nem de terceiro ou quarto grau da moça, né? Então Deus permitiu que houvesse isso, mas por quê? Porque desse era para sair a descendência. Aí a desobediência daqueles camaradas que morreram. Além deles desobedecer, que eles não quiseram, né? Não, eles tinham um péssimo, o primeiro marido lá, o marido, né? Então, um péssimo, desagradou tanto a Deus que Deus falou: vai, some daqui porque você não está prestando. O outro cara ia lá só para ter o prazer da mulher, na mulher, alguma coisa, e na hora de engravidar, ele não terminava o serviço. Então, eles morreram também. Então, você vê aí o que eles perderam. Anote isso, gente. O que eles perderam? Eles perderam de entrar na história. Quando a gente desobedece, quando a gente não faz a vontade do Senhor, quando a gente é egoísta, quando a gente quer só o prazer da carne, quando a gente não pensa, né, no futuro, quando a gente só quer ver o que está aqui na nossa frente, o que é palpável, né, o que a gente sente ali, o que a gente vê, né, quer viver isso, mas não quer viver a fé, não quer viver a obediência e muitas vezes obedecer, como no caso de José, ele foi para obedecer o pai dele e se tornou um escravo num outro país, numa outra cultura, um outro idioma, tratado como escravo em outro lugar que ele nunca foi, que ninguém conhecia, longe do pai, da mãe, não tinha um amigo, não tinha ninguém, né, ali com ele, né? Então, olha, né? E o final da vida de José. E o final da vida das pessoas que desobedecem. O final da vida das pessoas que o pastor é muito chato, mas o pastor Silva, mas ele é tão, olha, ele pega tanto no pé, eu não aguento. Até que ele fala de Deus, mas não vou, não dá, para mim não dá. Eu vou para outra igreja, não vai à igreja nenhuma,
se desvia de tudo, né? E perde. Se a pessoa soubesse o tanto que perde, um desviado, o tanto que perde, se você um dia, né, se rebelar por algum motivo contra o seu pastor, procura primeiro, tá, as escrituras, não faça isso, gente, você vai perder o que Deus tem para você. Nós temos, não vou nem falar aqui, mas tem algumas coisas, histórias aí nas nossas igrejas aí que eu vou contar, viu? Então, olha, então aqui na Bíblia, os dois caras não quiseram cumprir o que tinha que fazer, perderam a vida, deixaram de entrar na história. E entraram, sim, mas da forma negativa, né? Os dois filhos lá, tá certo? E para que Deus tinha os planos de Deus não falham. Então Deus era da tribo de Judá, Jesus era da tribo de Judá, então tinha que ser da tribo de Judá e permitiu isso acontecer, tá certo? Voltando agora sim, né? Vamos aqui pegar aqui um pouquinho vamos voltar aqui para o nosso personagem principal, tá certo? No capítulo 39. Aí ele foi levado, né? Foi comprado por Potifar. Aqui tem o seguinte, ele está na casa de Potifar, Deus era com ele, né? No verso 2, né? O Senhor era com José. Ele não tinha ninguém, ninguém o conhecia, ele não tinha dinheiro, foi comprado como escravo, não tinha direitos, escravo não tem direito, né? Ele foi esquecido, vendido pelos irmãos, ele teve dores no corpo, uma viagem cansativa de semanas e semanas acorrentado, tá certo? Apresentado, não se compra um escravo em nenhuma cultura, né, em nenhuma época quando tinha isso, né? Não se comprava um escravo vestido, ele era despido na frente de todo mundo. Como, tira, vamos ver como é que está o físico desse aí, se a batata da perna serve alguma coisa, né? Então, todas essas dores, esses vexames que ele passou, constrangimento, né? Então, o principal ele tinha, e o verso já diz de cara, e o Senhor era com ele. Então, na sua solidão, na sua dor, no seu prejuízo, no seu luto, no seu desemprego, tá? O mais importante é que o Senhor esteja com você. É mais importante que nós estejamos com Deus. O mais importante é que nós mantenhamos a nossa comunhão com Deus, né? Dentro da vontade dele, dentro da permissão dele. Aí a paz vai acontecer, a vontade de Deus vai se realizar e nós vamos ser pessoas que Deus vai nos usar para a glória dele. Lembrando, uma vez que você ergueu a mão, falou, sou de Cristo, a vida não é mais sua, a vida é dele, ele que manda, e nós devemos abaixar a cabeça. Como é que é? Aquele que manda, né? Aí o outro obedece. Então é assim que funciona também, né? Por quê? Para que Deus ainda abençoe. Ele, por Deus, o Senhor ser com ele, abençoou a casa do Potifar. A, toda a prosperidade aconteceu. Então ele foi mordomo da casa, ele com muita capacidade. Olha, eu vou repetir para vocês, anotem, façam suas anotações aí, tá? O José, ele foi administrador, capacitado para essa administração, foi fiel, obedeceu, sabe? Era justo no que ele fazia, né? E o tanto é que o versículo 5, que Deus abençoou tanto a casa dele e todos os outros bens que esse Potifar tinha, né? Até no campo, né? Na sua colheita, nos seus animais, né? Confiou tanto nele que deixou ele aconteceu com tudo, né? Só que quando tudo vai bem, pode acontecer coisas que a gente tem que estar bem na comunhão, no verso 7. Olha, Satanás ele sempre quer acabar. Assim como Satanás quis acabar com Cristo lá no deserto, vem aqui, né? O que Satanás queria acabar, né? Com José. Aconteceu depois dessas coisas, já estava lá administrando e tal, beleza? Que a mulher de seu senhor, no caso o senhor minúsculo, quer dizer, patrão, dono, proprietário, né? No caso, literalmente era dono dele que tinha comprado. Pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Eita, vou contar pra você, né? Sempre tem que ter uma atravessada nas histórias, né? Sempre tem que ter um atravessado, sempre tem que ter né? Alguém que destoa, né? Da situação, né? Então aí tá, não vem, né? Vem comigo, né? Vem, faz o convite, né? Aí o seguinte, em alguma tradução
voltando no capítulo, vamos deixar aqui no 38, no final do capítulo, né? 37, poderia-se dizer que esse Potifar, para ele ter acesso às coisas do faraó, para ele ser alguém do primeiro escalão do faraó, oficial de faraó, ele era eunuco, poderia ser, né? Poderia ser. Então, essa palavra eunuco significa que tenha o pênis cortado. Então, se isso seguindo o raciocínio, aí a gente pode entender melhor por que, que ela se ofereceu para José. Porque no verso 6 disse que ele era bonito, né? Estava tudo direitinho, né? Então a mulher não tinha lá, né? O que ela queria com o marido, e ela procurou. Então, provavelmente, agora é eu falando, tá? Isso aqui não está na Bíblia, não. Se ela fez isso com ele, né? Ela fez isso com ele, provavelmente com algum outro empregado, funcionário, ou algum outro comerciante, alguma outra coisa, ela também poderia, né? Bom, suponho eu, não está aqui, tá? Mas ela, no caso aqui, ela quis aí ter alguma coisa aqui com o José. E a resposta, né, foi, olha, ele me deu acesso a tudo, menos a você. Você pertence a ele. Verso 9, né? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus, né? Então, eu já usei isso aqui muito nos jovens, tá? Eu usei muito esse versículo aqui, né? Pelo temor, né? Olha, ele não tinha pastor, não tinha igreja, ele não tinha irmandade, ele não tinha nada, ele não tinha nem Bíblia, ele não tinha ninguém que o visitava, ninguém que considerava, ninguém da fé dele, nada. Que Deus era com ele? Porque olha o coração dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade? Verso 9, né? Então você vê aí o porquê que Deus era com ele, né? Então nós também, a gente sabe, por mais difícil que seja a situação, por mais que tudo vá contra, ou pressões, né? Pressão do serviço, eu sofri, eu posso falar assim, verdade. Lá eu tinha um serviço quando eu fazia o seminário, que eu era o responsável do estoque, e eu tinha que dar conta, né? Semanalmente, aqui da Iguaçu, quem morou aqui sabe, quem mora sabe como é que é ali, do restaurante, né? E a firma era terceirizada, não era funcionário da Iguaçu terceirizada, pior ainda, é muito mais pressão. E eu tinha que fazer o balanço, né, semanalmente e mensalmente, né, seguindo tudo. Naquele tempo lá era tudo na unha, né, e mandar em malote, né, que naquela época lá. E que dia que era? Dia de seminário, dia de culto. Eu falei assim, Silvio, você não pode, Silvio, vamos terminar aqui, vai fazer hora extra aqui, você tem que fazer, cara. E a empresa pagava mesmo, pagava direitinho. Todo, fazia 1 minuto de hora extra, pagava 1 minuto de hora extra. Fazia 17 horas extra, 23 horas extra no mês, pagava. Então, para eles, tinha que estar pronto o serviço, e era algo que tinha que dar pronto, porque aquilo era relatório que depois ele era colocado junto com as outras despesas, tudo para receber da Iguaçu, né? Eu falava, ó, terça-feira não posso ficar, quarta-feira não posso ficar e quinta-feira não posso ficar. E eu ia embora, né? Aí aquilo foi passando o tempo, eu não durei muito, falei assim, a gente precisa de alguém que seja disponível aqui para a empresa, a gente precisa, né? E acabou mandando embora, né? Por quê? Porque eu já estava ingressado no seminário, eu já tinha um compromisso, né? Né? Terça seminário, quarta culto, quinta seminário, sexta colocar as tarefas de estudar para a escola dominical, sábado ir na igreja, nos jovens, nos estudos bíblicos do pastor João sábado, domingo de manhã escola dominical, culto à noite de domingo, né? Então eu estava tão envolvido, estava tanto querendo, né? Então as pressões, né, que a gente sofre de serviço são situações onde você vai pela fé, né? Onde você vai pela fé, né? E quer saber de uma coisa, meus queridos? Foi uma coisa muito maravilhosa para mim, sabe por quê? Porque hoje eu posso estar aqui falando disso para vocês. Para quando chegar a vez de vocês, ou vocês já vivenciaram isso, vocês, pela fé, fazer a vontade do Senhor, aquele que Deus colocou no teu coração, aquele que você foi chamado, para você não perder aquilo que Deus tem para você. Amém? Que assim seja, que assim aconteça mesmo, tá certo? Então tá. Então ele fez isso aí. Por ele fazer o certo, né? A mulher não gostou, né?
segurou na roupa dele, gritou, falou que chamou o pessoal lá e falou: ele tentou me pegar, me estuprar, ele tentou. Aí o dono não estava, né? Quando chegou, falou: aqui, esse hebreu aqui, quer dizer, fazendo a palavra hebreu para eles, para os egípcios, até hoje ainda é coisa desprezível. Esse desprezível empregado, escravo que você comprou, entrou no nosso lar, ficou aqui na nossa intimidade, você confiou tudo na mão dele aqui, ele tentou aqui me pegar, a prova aqui, a roupa dele aqui na mão. O cara, né? Nem, né? Verso 19. Tendo o Senhor, né, no caso Potifar, ouvido as palavras de sua mulher, como ele tinha dito, desta maneira o fez teu servo, ficou com raiva e o tomou e o lançou no cárcere. Ele fez a coisa certa e foi para a prisão, né? Inocentemente, né? E ficou ele ali na prisão. Mas olha o verso 21. O Senhor, porém, era com José. Parece que quanto pior a situação, mais Deus estava com ele, né? Quanto mais estava ali com ele, né? Quanto pior estava a situação, mais aparece. O Senhor, porém, era com José. O Senhor, porém, era com a Cassie. O Senhor, porém, era com a Brenda. O Senhor, porém, era com a Gabriela. Seria bacana, não sei o que. Sim, seria, né? Falando nisso, entrou mais um outro homem aí hoje à noite? Entrou aí, Daniel. Ganhou, não vi? Não cumprimentei? Não vi? Por favor, quem tá aí? Davi. É o Davi? Isso, Davi tá aí. Ô, Davi, você tá aí, meu querido? Opa, tio, eu tô aqui. Oh, então tá bom, que bom. Ah, Deus te abençoe, né? O Senhor, porém, era com Davi, né? É, Davi, quando você sempre se humilhar a Deus, sempre fazer a vontade de Deus, né? Vai ser a coisa mais abençoada da tua vida, né? O Senhor com você. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno. E o carcereiro deixou todas as coisas, né? Ali na administração da, da cadeia, né, nos cuidados todinhos, né, com José, por quanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, com pior situação de José, mais, né, Deus ali estava ali. Então, todo esse processinho aqui, esses capítulos, todos aí são para que a vida dele estava sendo preparado para alguma coisa maior. Vamos assim entender, né? Vamos assim entender. Tá certo. Pessoal, vamos tomar uns 3 minutinhos, depois a gente volta, pode ser? Aí, quem quer tomar água, quem quer ir no banheiro, beleza? Tomar água no banheiro, porque 3 minutinhos a gente volta. Obrigado.
beleza. Que ótimo. Oi, pessoal. Voltaram aí? Oi, Como é que tá? Silvio. Ô Aqui tio, caiu, voltei. beleza? Aqui caiu para 8 graus, cara. Ixi. Deu Aqui uma eu acho que olhada. tava 4 hoje de manhã. Tava, essa nossa região tava, hoje de manhã tava. 4, 5. Nossa, pai do céu. O Gabriel, a Kelly tá jantando de calça comprida, blusa e coberta. Silvio, eu tô parecendo aquelas moças que trabalham na roça. Eu tô de calça, meia, uma blusa e um vestido de lã por cima. A coisa É, tá tão feia que dá até medo ó, de ver. eu vou falar pra você, se continuar assim, eu vou pegar uma coberta daqui a pouco e vou lá aqui pra continuar a aula. Meu Então tá, Deus, tá meus queridos. muito frio, muito frio. Tá frio, tá frio. Vamos fazer a nossa chamada? O Alex tá por aí? Não? A Aline também não? Aurelino? Quem tá aí mais? Não? A Brenda? Presente. Isso, querido, beleza. Tá. A Cássia, Cassinha? Não tá? Hoje entrou pouca gente. O Davi? Davi tá aí, né, Davi? Tô Beleza. aqui, tio. Tá, né? A Gabriela, beleza. Presente, O pastor. Ronaldo, o João Maranho, a Kessia. Kessia tá aí, né, Kessia? Já tava na aula, né? Tô Agora sim. mesmo. Ah, tá aí, ó. Tá bom. A Solange Oliveira, Vanderlei, tá bom. Tá, beleza. Então, pessoal, eu torno a repetir para vocês, fazendo um favor, tá? Faça as suas anotações, e que depois essas anotações podem ajudar e muito no trabalho que vai ter depois aí, tá bom? Então tá, então vamos lá, o nosso inocente, né, culpado, né, ir lá na prisão. No capítulo 40, o capítulo 40, né, o José, ele interpreta, né, dois sonhos. O do copeiro, né, que é o copeiro Mor, o chefe dos copeiros, e também do padeiro Mor, né, o chefe dos padeiros, né. E eles tiveram sonhos. E o José, por que você está perturbado? Bom, ainda hoje, tá? Ainda hoje, quero dizer, ainda em 2021, os egípcios dão muito valor, sim, nas interpretações de sonhos. Então, isso já vem de séculos, milênios aí atrás, tá? Então, para eles, sim, tinha muito sentido. Eles queriam descobrir o que era sonho. Então, já haviam pessoas, entre aspas, profissionais, né? Vamos dizer assim, né? De intérpretes de sonho. Eles davam muito valor. Então, o padeiro teve, o copeiro teve seu sonho e falou: olha, eu tive um sonho que estava espremendo as uvas, né? 3 cachuvas, né? E estava ali na presença de Faraó, né? Ó, tive um sonho, verso 9, tive um sonho de 3 ramos, né? Da vide, né? Produziram uvas, e eu dei, espremi e coloquei na mão de Faraó, no verso 11, tá? E aí a interpretação, ó, daqui 3 dias você vai voltar para o seu lugar, cara. Vai ter coisa boa para você, né? Como você fazia antes, né? No verso 14, ó, verso 14. Porém, lembra-te de mim, né? Alguém tem essa mesmo, né? Lembra-te de mim. Tem até na história de José tem a frase, né? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? Tem aqui, lembra-te, né? Porém, lembra-te de mim quando voltares para o reino, né? Lembra-te de mim, José falou, né? Quando te correr bem lá, né? Seja bondoso para comigo. Fale de mim para Faraó, né? Me faça sair dessa casa, né? Porque fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que pudesse nessa masmorra, nesse lugar terrível. Esse lugar não era qualquer lugar, era um lugar, era o seguinte, é igual quando um policial ele pisa na bola. Ele não vai na cadeia comum, ele vai na cadeia de policial, né? Então, os oficiais, aqueles que trabalham, por eles terem contato
por participarem do primeiro escalão, esse negócio todo, então tem cela diferente, sim. Então aqui também, então eles não eram qualquer, esses dois homens não eram qualquer, não era pé rapado qualquer que estava na presença de Faraó. Eles eram dignos, mas eles fizeram alguma coisa errada, mas não falam o que fizeram, né? Então, por isso que eles estavam numa coisa diferente. Pois bem, o padeiro também teve. Quando ele viu que o negócio foi bom, né, ele também contou o sonho dele. Ele falou assim, olha, o sonho do padeiro foi, olha, eu também tenho lá as coisas de padeiro, tal, estava na minha cabeça e os bichos vinham aqui, né, e comiam o cesto da minha cabeça. A interpretação é essa, né? Esses 3 cestos, daqui 3 dias, você vai perder a cabeça, né? Muito bem, no terceiro dia, como era aniversário do nascimento de Faraó, deu este um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Olha o nosso amigo. Ao copeiro-chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava ao copo na mão de Faraó. Mas o padeiro enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Porém dele se esqueceu. Vítima de novo. Só faz o bem. Né? Ele só fazia o bem. E aí ele ficou 2 anos, né? 2 anos na cadeia, contando o tempo para o capítulo 41, tá certo? No capítulo 41, no capítulo 41, tá. Vocês aguentam mais um capítulo? Só mais esse? Pô, pode ir. Pode? Demora Pode. muito, Silvio? Ô, Silvia Kelly jantou, eu não. Eu sabia, ela vai. Eu falo para você, sempre tem aquela uma. Eu falei, Kessia, não vai na da Gabriela, não vai, Kessia, não vai, Kessia, não tô dizendo. Eu já comi já, eu já vim Não, preparado. Brenda! Ô, Brenda, tá tudo bem, Brenda? Você tudo, eu resiste? já tô tomando meu chazinho quente aqui, se Olha, quiser. olha, Gabriela, só você, Gabriela, que não comeu Vocês me nada. traem, né? Vocês me traem. Tudo Tá bom, bem. querido. Ó, na verdade, vou contar para vocês. Eu preparei a aula até o capítulo 42. Mas por amor, né, a nossa queridíssima Gabriela, nós vamos só no 41 só, tá bom? Porque aí a história vai mudar lá no 42. Vamos pro 41, vou terminar rapidinho, vamos lá. Tá bom, Silvio. Vamos lá. O 41 é, então, o capítulo e não nos cansemos, anote isso, meus amores, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo colheremos se não houvermos desfalecido. O cara ficou preso, o cara ficou escravo, mentiu, foi vítima de uma mentira, mas safado, sem vergonha, né? Queria fazer as coisas com ele lá, ele foi para cadeia, sabe? Ele interpretou o sonho, administrou a casa do cara, depois administrou a cadeia, interpretou o sonho do camaradinha lá da uva, o cara esqueceu dele. Ele tinha tudo para não ser de Deus, ele tinha tudo para chutar o balde, ele tinha tudo para excomungar todo mundo, ele tinha tudo para se revoltar, para ser pior que o Lázaro, né? Para ser pior que o Lázaro. Acharam o cara, né? Mataram, né? Então ele tinha tudo para ser como o Lázaro aí, aí lá de Goiás lá. Mas não, gente. Veja, por isso que é importante, tem que ter um temor, nós temos que ter uma persistência muito grande mesmo da nossa parte, né? Sim, nós temos perseverar mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz significa, assim, renúncias de direito, renúncias, né, de prazeres, dar a cara a tapa, né? Realmente para as coisas de Deus, perder dinheiro, perder emprego, acontece, né? Então, vou aqui no capítulo 41, passado 2 anos, né? 2 anos. Meu, esse cara só teve perrengue, né? Passado, não se fala quanto tempo,
quanto tempo que ficou na casa do faraó, na casa do Potifar, né? Passados 2 anos completos, o faraó teve um sonho, parecia achar-se ao pé, junto ao Nilo. Então, o Nilo, lembrando, o rio Nilo é considerado até hoje, tá, como um deus para ele, tá bom? Ele teve um sonho lá. 7 vacas saíam do Nilo, bonitas, grandes, enormes, né? Beleza. Saiu 7 vacas horrorosas depois, comiam essas bonitas e elas ficavam mais horrorosas ainda, vamos dizer assim, não melhorava nada. Aí continuou o sonho, teve outro sonho, 7 espigas também saíam do Nilo, né? Lindas, maravilhosas, 7 espigas feias lá, comiam as 7 espigas bonitas e nada melhorava a aparência deles. Ele ficou perturbado, porque lembra, comentei, eles tinham com eles com que o sonho era muito importante o significado, né? E no verso 8, de manhã, achando-se ele espírito perturbado, mandou chamar todos os magos, parece lá do Daniel, né? Do Egito, e todos os seus sábios lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse nada. Aí, depois de tudo isso, a luzinha começou a piscar no verso 9. Olha, Faraó, o copeiro disse, tem alguma coisa aí, vamos lá, olha. Quando eu estava na prisão, conheci um cara e ele contou o sonho, do jeito que ele contou, deu, estou aqui de volta. Ele, no verso 12, ele é um hebreu, ele interpretou, deu certo, estou aqui, né? No verso 15, no verso 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Mas ele não foi de qualquer jeito, né? Ele não foi de qualquer jeito. Ele sabia com quem ele ia falar. Lembra que ele era administrador? Então ele sabia a posição, ele sabia o que era o primeiro escalão. Ele teve contato lá com Potifar, lembra disso? Então ele deve ter visto muitas pessoas do palácio lá na casa de Potifar, né? Ele teve lá privilégios né? Ali daquele tempo na casa de Potifar até então. Então a aparência dele era muito importante ali, né? Não é à toa que uma boa aparência, né? No serviço, para procurar serviço e tal, negócio todo, né? Não é à toa que eu uso gravata para poder vender mais pão, né? Saiu à pressa, ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Ele falou, eu tive um sonho, né? Ouvi dizer que você pode interpretá-lo. Não, no verso 16, o camaradinha aparecendo de novo, gente. Respondeu José, não está isto em mim, mas Deus. Então ele exalta, glorifica. Ele fala do Deus que Faraó não conhecia, né? Glorificar. Eu coloco esse versículo como altar. Lembra do Abraão, onde ele foi, com quem ele falou, né? Como é que ele fez? O versículo. Eu coloco o altar, né? Quando falo com algumas pessoas, né? Que tem alguma posição, que tem algum cargo, que tem alguma importância, que é de respeito e tal, né? Então não está isso em mim, mas Deus. Faraó, a seguinte, né? O sonho é duplo e é urgente, é a mesma coisa. 7 quer dizer, vai ter 7 anos de aquelas vacas bonitas, aqueles espigas bonitos, 7 anos de grande fartura. Né? Depois vai vir 7 anos de grande penúria, de grande tristeza, de grande vacas magras e as espigas horrorosas, escassez de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Né? Seguir-se-ão 7 anos de fome, toda aquela abundância será esquecida, verso 30, né, do Egito, né, e não será lembrada, né, a abundância da terra. Vai ser gravíssimo. O sonho é dúplice, porque estabelecida por Deus, olha só, Deus de José. Esse Deus, o faraó não conhecia. Né? Olha o conselho que é dado aqui. Agora, pois, escolha faraó um homem ajuizado e sábio. A gente precisa ver esses detalhezinhos de conduta aqui na pessoa de José. Ajuizado, sabedoria. Para nós, os cristãos, nossa sabedoria é a palavra de Deus. Ora, a palavra, ela é instrutiva para todas as obras, para toda obra que a gente for fazer, tá certo? Então, põe alguém, né, que faz administradores, verso 34. Aqui tem algo de porcentagem que foi depois replicado em muitos outros
reinos séculos e séculos depois, o que o José falou aqui no verso 34. Faça isso, faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Essa quinta parte é 20%, nem 10%, é 20%. Mas era um cálculo, né? Para que se guardasse, para que pudesse, então, depois, né? Sustentar tudo depois. Essa medida ainda é usada em muitos países para se fazer a guarda, como é que fala? O estoque, tá? De mantimento, né? Ajunte tudo isso, né? Nas cidades, né? E recolha tudo isso por 7 anos de fome que vai haver na terra do Egito. Aí vem a grande virada. Aí vem o fruto. O verso 37 em diante. Aí é algo que vale a pena a gente ler, vale a pena a gente, quem sabe, ver a palavra de Deus e servir ao Senhor. E não se contaminar e não me entregar os pontos, porque tudo vai mal, né? O conselho foi agradável a Faraó e todos seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos alguém porventura, homem como este, em quem há o Espírito. Até Faraó reconheceu: há o Espírito de Deus, né? Saber tudo isso, tão ajuizado como tu, administrarás a minha casa, né? Você lê para nós o Salmo 105, 22, por favor? Salmo 105, 22. Está com a Bíblia aí? Tá fácil? Tô abrindo aqui. Isso, Salmo Salmo 105. 22. Isso, capítulo 105 e verso 22. 105, 22. É, É para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. tá. Então, o que eu quero passar aqui para você, além dele ser ajuizado, ele tinha sabedoria para ensinar outras pessoas. Então, José não era só um administrador que Deus deu a ele uma capacidade tremenda de. A palavra ancião, lembra? A palavra ancião é alguém de experiência de vida. Ele já tinha uma experiência, ele não tinha idade, mas depois, lá na frente, na carreira dele, na vida dele, ele foi alguém que realmente arrebentou com a boca do balão. Então, o que eu estou querendo dizer, por ele ter perseverado, por ele ter suportado, ele ter mantido ali a comunhão, né, e não cedido a nenhuma tentação durante o decorrer do que foram os anos ruins da vida dele, né, administrarás a minha casa, né, a tua palavra obedecerá todo o meu povo, quer dizer, submissão, somente no trono eu serei maior que tu. Olha, um primeiro-ministro assim de carta branca, né? Disse mais Faraó a José, verso 41, vês que te faço autoridade sobre toda a terra, né? Então tirou o seu anel, lembra do anel do cara lá? O sinete de sua mão, pôs em José, fez vestir roupas de linho fino, quer dizer, roupas de príncipe, tá? E ele fez um pescoço, um colar de ouro, quer dizer, algo que realmente igualando as autoridades, né, do Egito. Então, olha só que ponto, né? E fez subir o seu segundo carro e clamou, inclinai-vos do modo... Olha, ficou da hora para o José, né? Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ao pé em toda a terra do Egito. Ele casou, a mulher dele pode ser alguém, como é que eu posso... Diz, por causa que da história, tem teoria, tá? Teoria em livros paralelos, né? Registro alguma coisa. Pode ter sido alguém descendente de Jó, mas isso ainda não está ainda muito certo, né? Mas apenas teoria, tá? Com essa mulher aqui. Depois a gente, né? E José, verso 45, e a José chamou o faraó de Zafenate Paneia, ele deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e percorreu José toda a terra do Egito. Então, talvez o faraó também, né? Oh, esse cara tem Deus, nós temos o nosso. Então, vou dar essa mulher aqui, que é sacerdote do nosso, e ele pega o dele, né? Ele era místico, eles eram idólatras, né? Eles eram supersticiosos, né? E José já estava ali, ele estava ali
E lá na frente, eu já vou até falar, ele sabia do que Deus estava fazendo com ele. Por isso ele topou esse casamento aqui. Tá? A gente pode ver, falar mais um pouquinho mais para frente, né? Aí tem algo, né, que é o seguinte. Se ele tinha, ó, verso 46, por isso que um bom tempo da vida dele foi só perrengue, ó. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Jesus começou seu ministério aos 30 anos. Então, se ele ficou 2 anos na prisão, um cálculo ali, né? Ele tinha 17, então você vê quanto tempo que ele ficou aí, né? Ele ficou aí mais de 10 anos, será, na casa de Potifar, alguma coisa nesse sentido, né? Nos 7 anos de fartura, tem um detalhe, e andou por toda a terra. Esse andar por toda a terra, ele fez cálculo, ele fez construção, ele conheceu a situação climática, ele conheceu o potencial do Egito, ele conheceu o que o Egito já tinha de estrutura de plantação, de estrutura e... Como é que fala? Tem outra coisa que ele viu aqui, gente. Tudo que envolvia para que ele pudesse, então, fazer as grandes plantações, as grandes colheitas, e fazer todo o logística. Ele foi fazer a logística da missão dele, tá certo? Quando diz que ele andou por toda a terra do Egito, tá certo? Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. Juntou José todo o mantimento, ele obedeceu, fez tudo, organizou tudo que podia, né? Juntou muitíssimo cereal. Antes de chegar à fome, nasceram os 2 filhos, né? Cada um com o seu nome, com o seu significado, tá? Manassés, depois a gente vai ver isso aqui mais para frente, não se preocupem, né? Deus nos fez esquecer dos meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. E segundo chamou Efraim. A gente também depois vai entender o negócio. Deus me fez próspero, então ele reconheceu que o que ele viveu, o que ele teve, não era da pessoa dele, não era do intelecto dele, não era sorte dele. Deus, né? Aquele temor, aquele amor, aquilo que foi ensinado, né, de Jacó, aquele que o vô dele ensinou para ele, certo? Então ele guardou no coração, ele guardou ele colocou na prática, né, a fé dele. E isso é importante, quando você põe a sua fé em prática, né, pode acontecer os perrengues e Deus estando com você, né? Essa é uma história que ela pode sim acontecer nos dias de hoje tranquilamente. A pessoa pode passar perrengue, situações terríveis, né? Ela fazendo bem, se desviando do mal, não se contaminando, não cedendo, né? Muita coisa boa pode acontecer. E se não acontecer, lá em cima já está acontecido, né? Ou seja, para quem acredita, entendeu o que eu estou falando aqui, tá? Muito bem. A fome chegou, ide a José. E foi todo mundo a José. Olhe lá, verso 57. De todas as terras, coloca isso, de todas as terras, vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Se ele... Vou colocar aqui, depois na próxima aula a gente lembra disso aí. A Bíblia fala que destaca bem de José. Então não tinha uma outra pessoa no comando daquela venda, daquela fiscalização, daquela entrega. Por que será, né? A gente pode comentar um pouquinho depois, na próxima aula, esse por que será, beleza? Agradeço a Deus, né? A essa aula, agradeço a todos vocês. Muito obrigado, Daniel, também, por estar aí todo esse tempo, tá? A gente se despede aqui fazendo uma oração. Tudo bem? Nosso Pai do céu, no nome do Senhor Jesus, quero agradecer a Ti, Pai, por esse momento da Tua palavra de leitura. Agradeço muito, Pai, a todos que participaram, Pai, desta noite, que o Senhor possa estar abençoando tanto esses aqui que participaram, retendo no coração, e o Senhor os abençoar, Pai, para usar, para se inspirarem, Senhor, nas suas vidas. E os que faltaram, que venham, Senhor, da próxima vez, participe aqui com a gente, para o agradecimento também do teu reino. A tua bênção, Senhor, para todas as pessoas, Pai, que têm participado do seminário, todos que têm, Senhor, realmente, Senhor,
se empenhado nos estudos, na leitura, né? E os professores também, e o Daniel também. A sua bênção, Pai, para que nesta noite fria, né? O teu Espírito seja, Pai, de calor com a gente. Coloque, Pai, em nome do Senhor Jesus, teus anjos para dar uma boa noite de sono para todos nós. Refrigera, Pai, tanto esses alunos como os demais, né, nas suas lutas diárias, ó Pai, tudo que eles têm passado, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito possa recarregá-los, ó Pai, espiritualmente, fisicamente, amanhã estarem prontos, ó Pai, para também trabalhar, lidar com a vida, cuidar do que precisa, Pai, e engrandecer no Teu nome também. Nós oramos, nos livre do mal, no nome do Senhor Jesus. Amém. Agradeço, pessoal, muito obrigado, tá? Espero aí que a gente, mais para frente, a gente vai desenrolando um pouquinho mais e aprender mais com esse fantástico personagem aqui, José da Bíblia. Beleza? Bem? Espero que os demais alunos, né, possam estar na próxima aula, da próxima vez. Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite de sono. Primeiro a Gabriela vai comer, né, Gabriela? Vai comer então, minha querida. Vai se alimentar. Tá? Vai. Porque eu também vou comer um pouquinho, mas come um pouquinho antes da aula, minha querida. Eu sei, é correria, eu sei. Tem que Eu ser também sei. treinada para lidar com o pastor Silvio, porque na quarta-feira eu já vou jantada já. Eu não vou pronta. Prontinho. Tá bom, Ai, querido. Kézia, eu vou Tá seguir seu conselho. Tá O tio, bom, querido. o tio Silvio é igual meu pai, ele se arruma antes que nós pra apressar nós, aí nós vai tudo bagunçado, sem comer, sem nada. Vem por aí, Davi. Vem por aí, meu querido. Um beijão. Amo vocês, tá? Valeu, tchau, tchau. Boa Fica com Deus. noite. Boa Tchau, noite, tio. gente. Valeu, tchau, Boa tchau. noite, tchau. Tchau. Tchau, Daniel. Valeu, obrigado. Alô, tchau.